O Diego Dorgan, da Rocket Chat, vai falar de chatbots com linguagem natural open source, com Rocket Chat. Obrigado, boa tarde. Tá todo mundo aí já? Vou zerar o tempo aqui. Gente, boa tarde. Meu nome é Diego, trabalho na Rocket Chat, fico aqui em Brasília e vou falar um pouquinho hoje para vocês. Eu estou bastante empolgado, na verdade, eu quero confessar para vocês que esse trabalho que eu vou apresentar hoje para vocês aqui é um trabalho que começou numa provocação do DevOps Days do ano passado. De uma mesma palestra que eu fiz. Alguém aqui estava nessa palestra no ano passado, no DevOps Days? Vocês vão lembrar, eu vou falar disso no meio da palestra, não vou dar o spoiler agora não. Mas antes de começar a falar para vocês, eu queria pedir para vocês, quem tiver com celular ou quem tiver com laptop aí, acessar o ambiente devops.rocket.chat, inclusive para começar a conhecer. Esse não é o ambiente oficial do evento, tá? A gente deixar isso claro. Foi um ambiente que a gente construiu inspirado no evento DevOps Days e hoje é uma plataforma, uma instância que a gente está usando para ensaiar scripts de automações, bots e coisas do gênero. Então, entrem lá, conheçam, se cadastrem. Se vocês estiverem baixando no celular, o aplicativo nativo é o Rocket Chat Plus, o Rocket Chat com maisinho na frente. Tá? Esse Rocket Chat Plus é um aplicativo nativo que tem mais fluência, funciona melhor nos celulares aí. devops.rocket.chat. Quem aqui já conhece o Rocket Chat? Levanta a mão, por favor. O Rocket é fruto de uma startup brasileira, gente. É uma plataforma de mensageria instantânea que você pode baixar, instalar na sua infraestrutura, inclusive oficializar ela dentro da sua organização e usar ela tanto para mensageria direta entre pessoas dentro de departamentos, equipes e tudo mais, como também para fazer automação de tarefas. E isso difere o Rocket Chat de vários outros competidores, porque diferente dos outros, ele é uma plataforma que você pode estender e, inclusive, usar ela dentro de aplicativos e projetos. Vocês podem encontrar todo o código-fonte lá no GitHub. No GitHub, hoje, nós somos o maior projeto open source brasileiro. Nós estamos hoje já com quase 15 mil estrelas, quase 3 mil forks. Quem conhece o projeto open source sabe que esses números não são brincadeira, sabe quanto é difícil chegar numa comunidade de 310 contribuidores assíduos, 112 releases já realizadas, e dentro de Brasília, aqui no governo federal, a gente já tem alguns clientes bem bacanas. A gente tem observado já no último ano o Rocket Chat crescendo como solução dentro do governo federal e alguns caras de peso aí. Não vou entrar em detalhes, acho que depois, se vocês quiserem conhecer, vocês podem conversar com o pessoal, eu posso indicar até algumas pessoas que estão administrando esses Rocket Chats dentro das suas organizações, se vocês quiserem conhecer e conversar. Mas é importante entender que esse processo de adoção, ele vem não só porque a plataforma é legal, porque é bacana, mas porque a gente está passando também por um momento importante. A gente observa, a cada década, uma mudança de paradigma no mundo da tecnologia de forma internacional. A última década agora é marcada pela presença dos apps de mensageria e dos bots de automação de serviços e entrega de informações. Isso está rolando no mundo inteiro. A gente vê aí o Slack, o WeChat, Skype, todo mundo surgindo com bots. Quem aqui já não se relacionou pelo menos com um bot do Facebook para pedir informações e serviços? E a tendência é isso crescer cada vez mais. E aí, olhando para isso, a gente começou a observar, há alguns anos atrás, o crescimento da cultura chatops. O que é chatops? Eu trouxe aqui dois textos, duas explicações que eu acho bem bacana. Não são nada, não é nada bíblico, assim, um negócio que você fala, nossa, essa é a explicação. Mas são duas explicações que eu acho que convencem bem. E a primeira é do Eric, do PagerDuty, que ele explica o chatops como uma forma de desenvolvimento orientado à colaboração. Onde você traz as suas ferramentas para dentro do seu ambiente de chat, seu ambiente de mensageria, e automatiza esses processos de forma
a fazer a sua equipe trabalhar mais rápido, mais fácil e mais barato. E a outra é do blog da Atlassian, né, do Sean Regan, que fala também do Conversation Driven Collaboration, né, da colaboração orientada à conversação. Basicamente, o que esse pessoal começou a observar é que se você tem um ambiente de colaboração ativo dentro da sua organização, isso impulsiona as suas equipes a trabalhar mais rápido, de forma mais integrada. E na arquitetura Chatops, o que a gente vê, basicamente, é uma equipe, geralmente de desenvolvimento, mas também de infraestrutura, se relacionando dentro de uma plataforma de chat, onde ele vai encontrar alguns bots de automação que vão intervir direto na infraestrutura, fazer deploy, levantar serviços, monitorar serviços, enfim. Todas essas ações passam a ser realizadas por robôs automatizados, o que significa também a diminuição da intervenção humana. Ou seja, menos falhas, menos erros, mais padronização e mais agilidade. Observando isso, a gente foi atrás de um framework que conseguisse se provar na internet como um ótimo framework. E claro, como foi um termo crivado pelo próprio GitHub, a primeira vez que a gente olhou para o próprio GitHub, saber como é que o GitHub está fazendo Chatops na sua infraestrutura. E aí eles estavam lançando aí o Robot. Quem aqui conhece o Robot? Já ouviu falar? Robot é um framework de construção de bots. Ele te dá algumas ferramentas e alguns padrões específicos para você poder produzir rapidamente um bot, um script de automação, que vai se conectar em uma plataforma de chat e conseguir realizar algumas tarefas, algumas automações na sua infraestrutura. O Robot hoje não trabalha só para o Rocket Chat, né? O Robot hoje também foi uma opção nossa. Ele tem mais de 38 adaptadores, ou seja, ele consegue se conectar basicamente com qualquer coisa que exista aí de plataforma de chat. Então, você esteja usando o Rocket Chat ou qualquer outra plataforma, provavelmente vai existir um adaptador de Robot para você se conectar, importar os scripts, enfim. E o Robot também tinha um esquema muito fácil de instalação, né? Basicamente, ele tem alguns pacotes do NPM que você instala, e depois de instalado, você configura ali algumas informações básicas, e ele já disponibiliza para ti um botzinho que vai ficar dentro da sua plataforma de chat, recebendo comandos, escutando mensagens, e quando essas mensagens baterem com alguma expressão regular, ele vai executar um script de automação dentro da sua infraestrutura, fazer um deploy, enfim. Um exemplo que vocês vão encontrar já no devops.rocket.chat é o GitLab. GitLab é um bot construído em Robot, que basicamente usa as APIs do GitLab para interagir com ele. Então, com esse bot, a gente consegue ter ali uma série de funcionalidades, onde a partir do Rocket Chat, eu conecto e opero o meu GitLab. Abro issues, rodo builds, listo projetos, listo usuários, enfim. Esse foi o projeto que a gente apresentou no DevOps Days do ano passado. Ele evoluiu bastante, inclusive com uma demanda que era muito crítica para o pessoal, que era esse frameworkzinho de segurança. Hoje, esse projeto do Robot Rocket Chat GitLab, ele tem um frameworkzinho de segurança que permite você configurar o bot para acessar múltiplas instâncias e configurar o bot para ser acessado só por quem tem determinado papel no Rocket Chat. Vocês estão vendo ali do lado do meu nome ali, que tem uma etiquetinha admin? E aí eu coloquei ali embaixo, né, GitLab, Security Role, Admin, e ele setou o nível de acesso para admin. Ou seja, baseado nos papéis do Rocket Chat, eu consigo dizer quem acessa o bot e quem não acessa. Se eu tiver um outro usuário que não tem o papel de admin, ele vai tentar acessar o bot e o bot vai dizer acesso negado. E por aí vai. Juntando isso com uma série de webhooks, com o nosso framework de webhooks aberto, a gente consegue basicamente conectar com qualquer coisa que tenha uma API ou um webhook disponível. O que significa isso? Diferente dos outros competidores, o Rocket Chat ele permite que você crie o seu webhook tanto de entrada como de saída e escreva o seu script de tratamento do payload. Ou seja, o dado que vai entrar no Rocket Chat ou que vai sair do Rocket Chat, você pode tratar, montar, organizar e mandar para quem você quiser. Ou seja, virtualmente conectamos com qualquer coisa e conseguimos escutar qualquer coisa. Feito o script, ele vai te dar um endpoint e um token, e já vai te dar também um exemplo de chamada que você pode fazer para o Rocket Chat
postar alguma coisa no canal. E detalhe, essa estrutura que vocês estão vendo aí, essa estrutura, esse payload que vocês estão vendo aí de JSON, é idêntico ao payload do Slack. Ou seja, qualquer coisa que mande pacote de dados para o Slack também vai funcionar no Rocket Chat. Isso é importante sacar. Os webhooks de saída têm vários gatilhos. Você pode usar gatilho de mensagem enviada, upload de arquivos, enfim. Mesma lógica, você pode usar palavras, dizer para ele qual é a URL que ele vai postar, preparar um script. E se vocês forem na documentação depois, vocês vão ver todo um detalhamento de quais atributos você tem, métodos padrões, classes padrões para desenvolver. E também vão encontrar uma série de scripts prontos já para conectar com algumas plataformas conhecidas. Isso aí já vem como contribuição da comunidade. GitLab, GitHub, Travis, Puppet, Jenkins, Telegram tem um script muito legal que faz, através de webhooks, o espelhamento de um grupo no Telegram dentro de um canal do Rocket Chat. Isso ajuda bastante no processo de transição, quando as pessoas estão usando muito o Telegram ou o WhatsApp. Você mantém elas no Telegram e cria um canal no Rocket Chat para manter o histórico das suas mensagens. Aqui, por exemplo, já é uma integração funcionando que a gente fez lá no Lápis, no laboratório lá da UNB, um post de gráficos do Grafana. O pessoal estava falando aqui, lá na UNB tem um laboratório lá da professora Carla, do professor Fábio que estão aqui, que basicamente trabalha com tecnologias inovadoras, automação, e estão fazendo um monte de coisas legais lá. Eu estive lá com eles e a gente montou um stack do Prometheus dentro do Rancher, conectamos o Grafana, fizemos alguns alertas, e o Grafana já estava postando anúncios no Rocket Chat com os gráficos de monitoramento. Aqui é um outro exemplo de um script que foi feito para o GitLab, onde a gente configurou no GitLab um webhook para postar, toda vez que tivesse um evento de commit, de push e tal, postar um pacote dentro do Rocket Chat. E aqui está o aviso do GitLab dizendo, olha, recebemos aqui 3 commits na branch master e tal. E por aí vai. Como o framework é aberto, você pode tratar essas mensagens, podem ter o formato que você quiser dentro da sua organização. Inclusive, podem citar usuários, mandar e-mails, enfim, N coisas. E aí vem a grande questão. Ano passado eu fiz essa mesma palestra aqui e um cara saiu da plateia e falou assim, bicho, muito legal, muito bacana, mas isso que você está fazendo aí eu já faço no Shell. Eu falei, não, cara, peraí, como assim você faz no Shell? Não, eu faço no Shell, o que você está fazendo aí são os scripts no bot, que automatizam todo o mesmo script que eu faço lá no meu script Shell e rodo. Não, cara, peraí, mas você tem, né, a cultura do compartilhamento, você tem a sala de bate-papo, tudo que fica público, você tem registro das coisas que você está fazendo lá. Beleza, mas eu posso fazer isso com log, com tmux e tal, eu estou fazendo... E aquela provocação ficou assim, atrás da minha orelha, assim, eu fiquei, cara, tem um cara ali que está falando uma parada que realmente faz sentido. E aí a gente começou a se perguntar, tá, mas se não for isso, o que vai ser? Se não for essa lógica, né, de eu dar o meu famoso comando barra parâmetro, que é idêntico ao meu comando shell parâmetro, o que é que eu vou fazer? E a gente começou a estudar esse mundo que estava surgindo ali na época, muito puxado pela IBM, computação cognitiva, bots, inteligência artificial, todo um imaginário sendo construído em cima do Watson, do Lewis, da Alexa, e todo mundo olhando para aquilo e falando, meu... E a gente resolveu dar uma dissecada nisso tudo e entender o que significa esse lance de interação cognitiva, o que significa simular uma relação humana dentro de um chat. E a hora que a gente começou a abrir o capô, né, para olhar o que tinha embaixo disso, a gente começou a encontrar algumas tecnologias muito parecidas, muito não tão conhecidas, mas que estavam basicamente acessíveis pelo mundo open source também. E aí a gente começou a encontrar e estudar quais eram as soluções que disponibilizavam isso para o pessoal. E aí começamos a olhar para esse hall da fama, o que esses caras estavam fazendo, e começamos a entender que a maioria dos bots e chatbots que estavam saindo no mercado seguiam basicamente essa arquitetura. A gente tinha lá um front-end, que era o bot, conversando no chat com o usuário, e você tinha um back-end que processava toda essa conversa e retornava pacotes JSON, retornava algum objeto, ações e tal, direto para o programa. Então, na prática, o bot não estava processando nada. Quem estava processando lá era a API, lá atrás. E aí tinha um problema, né? Porque a gente começava a olhar para isso e falar, tá, mas como assim? Cadê o código dessa API?
Onde é que está, o que esses caras estão fazendo com esses dados? Quem é que está guardando esses dados? Quem é que está gerando riqueza a partir desses requests que está todo mundo fazendo ali para essas APIs todas? E encontramos também alguns caras bem inteligentes aí, preocupados com isso. Então a gente começou a ver uma escalada mundial aí de Stephen Hawking, Elon Musk e mais uma série de pensadores aí se preocupando com esse cenário da inteligência artificial, crescendo como se fosse uma tecnologia fechada, uma coisa que só funcionasse para empresas e que ninguém tivesse acesso. Basicamente o que esses caras estavam falando é que eles estavam preocupados que a gente estivesse no caminho de desenvolver coisas como essa, mas a gente estivesse apresentando elas dessa forma. Basicamente tinha um movimento mundial que estava dizendo, cara, se a gente não tomar cuidado, essa parada da inteligência artificial vai ser a última invenção da humanidade. Se a gente tomar cuidado e fizer a coisa certa, pode ser a melhor coisa que a gente já fez para a humanidade. E aí a gente começou a acompanhar, e indicamos também que vocês conheçam, estudem, acompanhem, iniciativas como o OpenAI, que é uma plataforma de inteligência artificial aberta, super avançada, muito interessante, é uma das empresas do Elon Musk. E começamos a estudar mais a fundo o TensorFlow, que não sei se vocês já conheceram, mas é uma ferramenta que o Google abriu, desenvolveram uma interface gráfica para lidar com redes neurais, para lidar com deep learning e uma série de outras coisas. E eles abriram esse código e jogaram na internet, e hoje tem uma comunidade gigantesca trabalhando com ele, criando inteligência artificial a partir dele. E no meio desse caminho a gente se esbarrou com uma comunidade super bacana, super simpática, muito ativa, chamada Natural Node, que era uma comunidade que desenvolvia ferramentas de processamento de linguagens naturais para Node.js. O Rocket é todo feito em Node.js, então a gente olhou para isso e falou, opa, espera aí, o Hubot é feito em JavaScript. A gente olhou para esses caras, começamos a estudar e de repente a gente viu lá, opa, tem aqui umas ferramentas muito interessantes. Uma comunidade mais científica, então ali vocês não vão encontrar como a gente encontrou ali todo esse imaginário, né, de que ganha um nome de uma pessoa, ganha uma foto de um robô, um Megazord que chega e tal. Não, não tem nada disso, é uma comunidade mais científica, então eles vão falar de algumas funcionalidades, publicação de papers, artigos, e eles disponibilizam algumas, não vou falar sobre todas aqui, são funcionalidades muito interessantes, 3 delas nós escolhemos para trabalhar. Steamers, Classifiers e Post-taggers. São basicamente ferramentas que fazem redução de palavras, classificação e tagueamento de sentenças. E com esses caras a gente criou o Hubot Natural. E é a partir daquela provocação que rolou ano passado, hoje eu quero apresentar para vocês o projeto que nós estamos desenvolvendo na Rocket Chat. Muito em breve deve estar embedado dentro do Rocket Chat, a gente vai ter ele dentro da plataforma disponível para você construir seus bots, que é um bot feito em JavaScript ou em CoffeeScript, que você pode instalar na sua infraestrutura, não depende de nenhuma API externa. Ele tem ferramentas completamente open source, tudo licenciado com licenças abertas. Ele é orientado a eventos, o que significa que você pode estender e programar novas classes que vão estender as funcionalidades do bot. E o principal de tudo, ele é baseado num corpus YAML. O que significa isso? Significa que você não precisa saber programar para começar a desenvolver o seu chatbot. Muito louco isso. Até então, todos os frameworks que a gente viu no mercado estavam exigindo que você soubesse programar métodos, variáveis, constantes, chamar bibliotecas e tudo mais. A gente criou um cara que basicamente lê um arquivozinho como esse, um arquivo de texto, onde você diz o que o seu bot vai esperar, o que ele tem que responder, qual que é o evento que vai tratar ele, e pode adicionar mais uns atributos aí para a sua classe interpretar. E a partir de um arquivinho YAML como esse, você consegue setar tanto a lógica de perguntas ou respostas, como setar variáveis chama de cérebro do bot, mas é um ambiente onde o bot está rodando, né? Setar algumas variáveis para o bot conseguir ler. Aqui, por exemplo, eu tenho um nódulo que seta a variável debug. Então, eu posso dizer para ele set, turn, make, var, ou qualquer outra coisa e dizer debug mode igual a true, e ele vai entender o que eu estou falando. Eu não preciso entrar na lógica de comando. Está vendo essa variável trust aqui em cima? Esse atributo trust é o nível de confiança do classificador. Então eu seto para ele e digo, se o cara disser qualquer coisa próxima, até 80% próxima disso aqui que eu estou te dizendo,
Você aceita o comando e retorna esse resultado aqui para ele. E a partir disso a gente começou a desenvolver mais algumas coisinhas. Então aqui, por exemplo, eu tenho um nódulo que permite fazer o workflow. Uma das coisas que a gente sentiu falta logo no começo foi como é que eu faço um diálogo com o usuário, né? Como é que eu programo um diálogo com o usuário? Quer dizer, você me fala sobre projetos, a próxima pergunta que você vai fazer vai ser sobre projetos. Eu quero classificar outro conjunto, outro domínio de conhecimento. Usando essa tag Next Interactions, eu consigo tratar e encadear diálogos entre os nódulos no arquivo YAML. E com isso, basicamente, eu tenho um bot pronto. Se eu quiser, eu posso estender essas funcionalidades do bot escrevendo classes em JavaScript ou em CoffeeScript. Aqui tem um exemplo da classe Responde, aqui tem um exemplo da classe de configuração de variáveis, e aqui eu queria ter conseguido trazer para vocês pronto, não consegui, mas é uma classe que está em desenvolvimento, é a classe GitLab, para a gente operar o GitLab com linguagem natural. Bot, vai lá para mim, abre uma issue. Sim, senhor. Qual o nome da issue, qual o título, qual a descrição, para quem eu devo assinalar. E o bot vai fazer toda essa interpretação de linguagem sem que você tenha que entrar numa lógica de parâmetros e comandos. E aí, claro, como a gente fez toda a crítica, né, é importante, vamos abrir agora o capô para ver como é que isso está rodando lá embaixo. Né? Classificadores são objetos muito simples. A gente usa um classificador de regressão logística, que é um classificador não linear, muito utilizado pelo pessoal aí de Data Science, que basicamente lê um steamer, que é um redutor de palavras, que tem disponível para português, e esse steamer vai pegar suas palavras, vai reduzir as conjecturas delas, as conjecções, as temporalizações, e vai transformar ele numa chave, e vai levar isso para o classificador, e o classificador vai fazer uma regressão em cima dele, e vai dizer, olha, se eu disser para ele, tudo bem, como vai, quanto tempo, você tagueia ele como cumprimento. Se eu disser, você usa Docker, você usa Rancher, você usa GitLab, tagueia como produto. E aí eu mando ele treinar, quando ele treina, ele gera essa pequena rede neural lá dentro, e mando ele pegar a classificação de uma frase não exatamente igual àquela que eu disse para ele, né? E aí o resultado que ele me retorna é, das labels que você classificou, que você mandou treinar, comprimento atingiu 96%, produto 35%, com 10 casas decimais, obviamente para a gente ter uma variação grande aí, não ter, enfim, para as coisas não chocarem aí, né? E aí eu faço uma outra pergunta, vocês podem ser meu fornecedor? Uma pergunta que não tinha nada a ver, não teve classificação relacionada a ela, e ele entendeu como produto 74% próximo. Como o meu nível de confiança era 80%, quando ele não atingir o nível de confiança aqui, ele vai retornar uma mensagem de erro. Quando ele atingir o nível de confiança, ele vai retornar o nódulo que a gente encontrou. E aí tem um outro cara que está saindo agora também, quentinho do forno, que é o tagueador de sentenças, o Part of Sentence Tagger, que basicamente vai receber um conjunto de arquivos com regras léxicas, regras gramaticais, e quando a gente mandar uma frase para ele, ele vai usar um tagueador chamado Brill Post-Tagger, Brill Post-Tagger, e esse Brill Post-Tagger vai fazer o seguinte, ele vai me devolver um vetor com todas as frases tagueadas com identificadores da sua função gramatical dentro da sentença. O que a função gramatical tem a ver com isso? Todo mundo aqui aposto que foi bem em português no colégio, né? Vocês devem lembrar bastante verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Eu me sinto super mal de ter bombado em português tantas vezes. Assim, eu era super ruim em português. Mas eu descobri aqui que a grande realidade é que todo esse framework de identificação de entidades e intenções que o Watson faz, que a Alexa faz, que o API faz, nada mais é do que a identificação da estrutura morfológica da frase. Ou seja, ele vai encontrar aqui o que um substantivo encadeando um verbo, encadeando um determinador, encadeando outro substantivo, encadeando um determinante. O que essa estrutura toda vai proporcionar, o que ela quer significar. E a partir daí, a máquina começa a entender a nossa linguagem. E começa a entender isso dentro de uma rede neural. E essa rede neural, volta lá atrás, ela pode aprender também. E aí entra num ciclo de ensinar ela a entender essa estrutura gramatical, entender o que ela quer fazer. Basicamente, reduzindo e simplificando bastante, o que a gente vai fazer é,
um substantivo é uma entidade, um verbo é uma intenção. E a partir daí eu consigo desenvolver bots, como o Dev, que foi um bot desenvolvido para o Developers Conference de Florianópolis. Ele basicamente ficava lá no canal ficava na instância do evento, dando a programação, informações sobre inscrições, horário do lanche, avisava as pessoas quando estava no horário da palestra, enfim. O Dev tinha um conjunto X de conhecimentos aqui. E logo depois do Dev, a gente desenvolveu o CatBot, que hoje está disponível na página da Rocket.chat. Vocês podem conversar e encontrar ele lá. A diferença do CatBot é que o CatBot já tinha algumas ferramentas de desenvolvimento. Ou seja, eu podia ligar um debug no CatBot e ele ia me dar as classificações para poder ir afinando o meu arquivo YAML pouco a pouco. E isso ainda não é uma forma de aprendizagem, mas ajuda a desenvolver o bot. Hoje, se vocês acessarem a página do Rocket Chat, a gente vai ter lá um live chat, que é uma ferramenta integrada na Rocket, já vem integrado no Rocket Chat, que você vai acessar o site e vai conversar com seus usuários online a partir da plataforma, nesse caso, conversar com o bot. Então, Diego, quero fazer um bot que vai atender serviços, tirar dúvidas de usuários e tal. Essa é a ferramenta, essa é a solução. Já está feita, vocês podem testar, brincar com ele. Peguem leve, porque ele é novo, tá? Então não judiem demais do coitado do bot. E a grande novidade é que a gente já fez uma experiência com a FUNAI para fazer um bot do SEI. Então, no repositório do Robot Natural já tem um bot com um arquivo YAML configurado para tirar dúvidas do SEI, que vocês podem baixar, copiar e implementar amanhã no órgão de vocês. Aqui eu não consegui trazer uma filmagem, porque a FUNAI mantém isso dentro do ambiente fechado interno, mas basicamente eles têm lá um live chat dentro do SEI, que o usuário pode perguntar como é que eu crio um processo, como é que eu cadastro no usuário externo, como é que eu faço uma tramitação de memorando, enfim. Tudo já está disponível lá. E o nosso roadmap hoje, basicamente, ainda sem muitas datas, estou para configurar isso, mas é esse daí. A gente quer até o final do ano que vem, com sorte, no próximo DevOps Days, eu quero vir apresentar para vocês uma versão que já tem aprendizagem supervisionada. E o cérebro em MongoDB, para você persistir ele dentro do banco de dados. Quero convidar para vocês a participarem da comunidade do Robot Natural. E, já convidando vocês, eu queria também dizer uma coisa. Diferente de outras plataformas, a gente tem um objetivo claro na Rocket Chat. E queria explicar isso para vocês. O primeiro objetivo é disponibilizar para os usuários uma interface irada, uma interface bacana, que sirva tanto para comunidades quanto para empresas e que seja realmente atrativa. E nós estamos trabalhando muito nisso. Hoje estamos lançando aí algumas versões novas. Uma plataforma que não necessite de grandes investimentos para começar, que seja fácil e intuitiva, que ofereça um grande ecossistema de bots, e por isso a gente aposta muito nas comunidades open source, para desenvolver bots e trazer bots prontos já para conectar no Rocket Chat, que seja open source e otimizado para flexibilidade, o que significa que você possa baixar, instalar, customizar e contribuir para ele de forma rápida e simples, e principalmente, acima de tudo, o mais simples de todos, que seja universalmente adotado e que seja distribuído, que não seja centralizado. Um dos grandes problemas do mundo hoje é a centralização da informação, e nós temos muita preocupação com isso. Nós acreditamos que o sistema de mensagerias de uma organização guarda os segredos e a inteligência e todo o conhecimento daquela organização. E a gente não acredita que isso deva ficar na mão de nenhuma empresa, além dessa própria organização. Então, a gente acredita que o Rocket Chat tem que ser distribuído e universalmente adotado como o e-mail. De forma que, se eu quiser mandar uma mensagem para qualquer um de vocês, assim como um e-mail, eu posso mandar aqui o seu usuário, @ seu servidor, e vai cair uma mensagem no aplicativo de vocês aí, sem precisar centralizar isso em lugar nenhum. Isso é o que nós acreditamos que tem que ser o Rocket Chat. E queria já deixar aqui um convite, estão aí meus dados, diego.dorgan@rocket.chat, nas redes sociais, Twitter, Skype, Facebook, Telegram, Diego Dorgan, ou vocês podem me achar ali no devops.rocket.chat para a gente marcar uma oficina. Eu fico aqui em Brasília, tem um pessoal em São Paulo, no Rio e Porto Alegre. Eu descobri ontem que eu não estou mais sozinho em Brasília, eu tenho aqui o meu parceiro
Eu conheci ele ontem, então não memorizei o nome dele ainda. Nós estamos aqui em Brasília disponíveis, caso precise marcar uma oficina, tiver alguma dificuldade, se vocês queiram, vamos marcar aqui com um time meu, quero introduzir a cultura Chatops, quero marcar uma conversa, quero produzir um projeto de integração Chatops. Só marcar, a gente aparece lá, dá uma consultoria, dá uma mão. Se for realmente interessante, inovador, a gente faz junto com vocês, como foi o caso aqui da FUNAI, o bot, a gente ajudou a fazer e fez simplesmente na contrapartida deles disponibilizarem o arquivo YAML de volta para a comunidade. E, com 30 minutos na tampa, dúvidas? Ali, eu vou aqui, depois vou aí. Falei muito rápido, né? Ficou estranho, né? Oi, é só uma dúvida técnica rápida mesmo. Eu vi lá que vocês estão pensando em usar o MongoDB. Por que não o CoachDB, que teria um protocolo mais simples, com implementações mobile? É só para entender A gente já usa o MongoDB no Rocket Chat. O stack do Rocket Chat é JavaScript, Meteor, MongoDB. Então, por isso, usar o cérebro MongoDB. Mas o cérebro do Hubot é uma biblioteca. Você pode chamar ela para qualquer coisa. Tem cérebro para Postgres, tem para MySQL, tem para arquivo JSON persistido no file system. A gente quis chamar para MongoDB porque fica mais fácil, integra na nossa stack, e eu consigo guardar objetos mais complexos, né, em JSON. Essa é a ideia. Outro? Parabéns aí pela apresentação. No finalzinho, você falou sobre distribuído, para ser igual ao e-mail. Aí eu queria saber, o Rocket Chat já está participando, já está federando? Já está funcionando de uma forma federada? A gente teve uma implementação federada no Google Summer of Code. O pessoal desenvolveu o framework de federação. A gente tem algumas experimentações, ainda não estamos recomendando para produção, mas já tem alguns testes bem-sucedidos. Provavelmente até o início do ano que vem, a gente está soltando já a federação em produção. E aí vai ser basicamente a lógica de que eu tenho um servidor Rocket Chat, você também tem, eu converso com os seus usuários, sem precisar que eles estejam cadastrados no meu e sem precisar que os meus estejam no seu. Vai rolar. É bem legal. Eu vou falar para vocês, é bem divertido. Mais perguntas? Opa, tudo bem? Não te perguntar, eu fiz um teste com o Rocket Chat e a aplicação de Android, não sei se foi o fato de eu estar acostumado com o Telegram, uso bastante, mas não me pareceu muito performática. Tem alguma... Cordova foi uma solução de contorno. A gente utilizou no começo para liberar rápido um aplicativo, só que basicamente o Cordova ele encapsula a interface web e joga no teu celular. Me pareceu isso. Se você estiver usando um celular um pouquinho... Até um celular bom, ele vai ter um problema de performance. Então, a gente substituiu o Rocket Chat pelo Rocket Chat Plus. O Cordova vai ser descontinuado. Essa versão do aplicativo Rocket Chat que você vê na loja, ele vai sair do ar e vai entrar o Rocket Chat+, que é o aplicativo nativo. Em Android feito em Java e em iOS feito em Swift. E isso a partir de... Já está no ar. Legal. Já está disponível. Obrigado. Pode deletar o Cordova e baixar o outro que já funciona legal. Feito, sem mais perguntas, pessoal, me sinto aliviado, parece que saiu um peso das minhas costas quando eu consegui responder essa pergunta do lance do chat ser igual o terminal. Espero que vocês gostem, convido vocês a participarem e qualquer dúvida, vocês têm meu contato, eu estou por aqui e queria agradecer e parabenizar a organização do evento por esse evento fantástico. Acompanho desde o ano passado e sei que a galera se empenha muito, então acho que queria só pedir no final uma salva de palmas para essa galera, porque essa galera merece por estar fazendo esse movimento muito foda aqui em Brasília, que é de trazer o DevOps para dentro dos órgãos públicos.